que você possa estar nesta noite na expectativa de Deus alcançar a sua vida, o seu coração, com a sua palavra, trazendo mudança, trazendo cura, trazendo salvação, em nome de Jesus. Amém? Não temos slide hoje, mas nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. O tema da ministração de hoje, ela é da humilhação à restauração. Eu gosto de ver alguns filmes de vez em quando. Para ser sincero, vejo muito pouca TV aberta praticamente não vejo nada. E de vez em quando, em um stream ali, eu vejo um filme e outro para poder sair da rotina, às vezes, né? E sempre é gostoso ver aquele filme em que aquele ator, ele começa numa posição pequena, no filme eu estou falando, numa situação, às vezes até de humilhação, numa situação em que os outros estão por cima, em que os outros estão acima deles, ou dando ordem, ou direcionando ali. E no decorrer do filme, aquela pessoa, ela cresce, ela passa a ser o protagonista do filme, e no final do filme, ela está ali numa posição bem diferente da que ela começou. É gostoso no sentido de ver o crescimento, a pessoa, ela desenvolvendo, ela, no final, sendo, digamos assim, entre aspas, na questão humana, sendo justificada, ou seja, ela se livrando da injustiça. Isso tem muitas séries e muitos filmes que são assim. E, na realidade, a gente passa, em momentos assim, até torcer para a pessoa, para que ela se dê bem. Não é? A gente passa, e isso é bom. O problema, na realidade, às vezes, é quando a gente começa a torcer para o bandido, para que ele se dê bem. E, às vezes, acontece, né? A gente começa a ter dó, de acordo com o filme, a gente começa a ter dó até da pessoa que faz a coisa errada. Mas a nossa vida não é um filme. A nossa vida não é uma história escrita por mão de homens. Ela é uma história escrita pela poderosa mão de Deus. E quando esse tema me veio à mente, eu mudei algumas vezes o tema, a ministração permaneceu, mas eu mudei o tema algumas vezes. E quando veio esse tema da humilhação à restauração, eu realmente ligo que esse é um trabalho que Deus, o Espírito Santo dele, faz em nós. Porque o pecado, ele nos humilha. O pecado, ele nos rebaixa. O pecado, ele nos tira do lugar pelo qual Deus nos estabeleceu e nos coloca em um lugar de humilhação, num lugar de escravidão, num lugar fora da presença de Deus. E o tema da humilhação à restauração é porque Deus, quando nós permitimos, Ele restaura todas as coisas na nossa vida. Em nome de Jesus. Então, essa é uma palavra de transformação. É uma palavra de esperança. É uma palavra de fé e de ousadia. E eu quero dizer para você ter transformação na sua vida, para que você possa ter ousadia na sua vida. Você precisa ter fé e realmente dar passos maiores do que nós estamos acostumados a dar. Se você quer algo maior na sua vida, algo melhor na sua vida, as suas ações têm que ser diferentes. Não adianta com as mesmas ações querer ter resultados diferentes. Não tem como. Em muitas passagens bíblicas, nós vamos ver homens e mulheres que passaram por muitos momentos de sofrimentos, de dor, de aflição, mas que por meio da fé, essas pessoas experimentaram o poder sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, trazendo transformação, trazendo fé, trazendo esperança, e todas elas precisaram dar um passo de ousadia e de fé para sair daquela situação.
E hoje eu quero declarar, em nome de Jesus, que Deus pode transformar a sua história e a sua vida de uma maneira extraordinária. Sabe, às vezes a gente fica pensando que são frases e jargões ou motivacionais. Eu quero dizer que isso é verdade. Deus pode mudar a sua vida de uma maneira extraordinária. Nós encontramos muitas pessoas na palavra de Deus, na Bíblia, que realmente eram, vamos usar um termo bem próximos, improváveis. Improváveis de serem alguma coisa, de serem líderes, de serem pessoas proeminentes, de serem pessoas que foram levantadas em situações difíceis e começaram a governar, a livrar o povo, a ser realmente uma pessoa poderosamente usada por Deus. E eu quero te dizer que isso não está só no passado, que isso não está só na Bíblia. Deus pode fazer isso hoje na minha vida e na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Não há derrota ou situação que você tenha vivido que Deus não possa mudar. Entenda isso. Não se conforme com a derrota na sua vida. Não se conforme com a escravidão, com a dificuldade na sua vida. Eu quero deixar bem claro que isso não é um discurso motivacional, isso é uma palavra de Deus para o seu coração, te despertando e dizendo: olha, eu sou Deus, eu sou o Criador dos céus e da terra, e eu posso mudar a sua vida de uma maneira extraordinária. É só você entender, é só você dar ouvido à minha palavra, porque eu posso fazer. E eu creio nisso, e eu creio que Deus quer fazer isso conosco, senão Ele não estaria nos falando desta noite. Não permita, entenda bem isso, não permita que a frustração da sua vida possa definir você. Não permita que as suas frustrações possam definir você. Eu sempre falo, às vezes, naquele desenho, aqueles que são mais experientes, que tiveram vamos dizer assim, uma juventude tão boa como a do passado, né? Que a gente não soltava pipa no ventilador, mas a gente ia para a rua, brincava, tinha liberdade, não tinha problema, né? A parte ali, digamos assim, nós não tínhamos muita coisa, mas nós éramos felizes. Eu me lembro da minha juventude, eu me lembro da minha adolescência, onde nós tínhamos a liberdade que muitos não têm hoje, com toda a tecnologia, com todo o videogame, com tudo que se há hoje. Eu vou dizer, a minha juventude, a minha adolescência foi top. Ralei muito dedo, quebrei, cortei, apanhei, mas fui feliz. É importante isso. Então, não permita que as suas frustrações definam a sua vida. E nessa questão de ser um pouco mais experiente, né, e eu quero declarar que mês de agosto está chegando, vou ficar mais experiente ainda, eu e uns 10, porque o mês de agosto tem uns 10 aniversariantes aí, né? Tem uns 10. Tem uns 10 aí. Esse povo tem que se juntar aí para um bolo, né? Meu Deus do céu. Aí, 10 dá para o bolo, né? Então, né? Mas havia um desenho, na minha época de infância, alguns aqui eu creio que se lembram, eu já também falei sobre ele, eu não me lembro o nome do desenho, mas eu me lembro que tinha uma hiena que andava dizendo, ó vida, ó azar, né? Sempre falando isso, sempre resmungando da situação. Léo lembra? Tá bom, mas ela sempre reclamava no desenho e sempre tinha essa frase, ó vida, ó azar, sempre reclamando, sabe? Existem pessoas hoje que não conhecem o desenho, que não viram o desenho, mas que vivem vivendo, boa, vivem igualzinho àquela hiena, reclamando da vida, murmurando da vida. Gente, é muito importante, a palavra de Deus nos fala isso. O ditado popular também vai falar sobre isso. Conforme você pensa, assim será a sua vida. Se você fizer como a hiena, ó vida, ó azar, você vai ter uma vida de ó vida, ó azar.
Deus não te chamou para isso. Desafios nós sempre tivemos, sempre teremos. Meu pai foi pastor, né, já está nos céus, mas sempre me lembro dos desafios que ele teve. Me lembro das dificuldades que ele passou. E eu vivo também com dificuldades, com problemas. Não vivo o que ele viveu, porque cada um tem a sua vida, a sua história. Mas me lembro que nunca foi fácil. E se eu perguntar, é fácil para cada um aqui, vocês vão dizer, não é fácil. Mas sabe uma coisa que eu nunca perdi na minha vida, nunca quero perder? A alegria de viver em Deus. Sabendo que em meio às dificuldades, Deus está conosco. Então vamos ser alegres. Porque o reino dos céus tem uma coisa muito importante que a Bíblia diz que tem no reino dos céus. É o quê? Alegria. Né? Então fala assim, eu nasci para ir para o céu, porque eu sou alegre. Lá tem alegria. Glória. Então, não permita que as suas frustrações definam a sua vida. Não permita que as suas frustrações moldem a forma que você vê a vida. Né? Como a hiena. Não transforme as suas frustrações em uma visão de vida, em um parâmetro de vida. Não deixe isso acontecer. Entendam uma coisa. Não pense que porque ainda não aconteceu o que Deus quer fazer na sua vida, ou o que você quer, que nunca acontecerá. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta atrás. Nunca. Nunca volta. Como eu falei algumas ministrações atrás, o mundo mudou, a tecnologia veio, são coisas fantásticas, fabulosas, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Ela não vai se adaptar à tecnologia. A IA não vai, a Bíblia não vai se adaptar à IA. A IA ela vai tentar adaptar a Bíblia. Isso aí é natural, vai acontecer. Mas a Bíblia não vai se moldar a ela. Entenda que nós não vamos moldar a palavra de Deus. Ninguém vai conseguir moldar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é perpétua, vai permanecer para sempre. E Deus diz que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então não pense que porque não aconteceu, nunca vai acontecer ou não acontecerá. Tenha fé em Deus, porque Deus pode te surpreender. Eu fico pensando, né? Não está aqui, mas a surpresa entre aspas, porque quando nós andamos com Deus antes, nós não temos surpresa, porque Deus vai nos mostrando o que Ele vai fazer. Eu fico vendo o caso de Davi, lá cuidando do rebanho do pai. O menor da casa dele não era forte, não era alto, não era nada, cuidando do rebanho, livrou o rebanho do urso, do leão, e um dia Deus colocou ele como rei de Israel. Venceu o gigante Golias. Eu creio que para Davi não houve surpresa. Sabe por quê? Porque ele andava dia a dia com Deus. E Deus mostrava a ele o que ele poderia fazer. Então o que nos falta talvez andar com Deus, ouvir a voz dele. E eu quero hoje falar, a nossa ministração, já liberou aí, João? Deu certo? Então, que bom. E eu quero falar hoje sobre a ministração de um povo, sobre um povo, o povo de Israel, uma nação. Mas eu gostaria que você pudesse fazer um paralelo entre essa ministração ao povo de Israel com a sua vida. Faça esse paralelo. O primeiro texto que eu quero ler da ministração de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 36, o versículo 19. Eu creio que você conhece bem essa história. Já foi ministrada aqui, outras pessoas já devem ter ministrado onde você pode estar. Mas o texto diz assim: os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Eu fico pensando, os textos vai deixando até trocar por outro, por favor. Imagino eu como deva ter sido difícil o povo de Israel passar e experimentar tal situação. Tendo o exército de Nabucodonosor vindo, e, além de destruir, levando o povo como cativo. O povo de Israel, ele tinha recebido tantas promessas de Deus. Era um povo que já tinham conquistado muitas coisas.
foi um povo, eu estou falando até esse momento aqui, ok? Até aqui no texto de 2 Crônicas que nós lemos. Foi um povo que os demais povos tinham medo, tinham respeito por eles. Sabe, eu acho ter respeito é uma coisa muito importante. Hoje, eu e a pastora Keila, nós estávamos num almoço que nós fomos convidados de um casal que nos pediu para celebrarmos o casamento deles. E eu achei interessante. Estarmos ali, almoçamos com os padrinhos do casamento, que vão ser, e não houve nenhuma bebida, ok? Não houve nenhuma bebida. Quando nós falamos, olha, precisamos ir, eles não são cristãos, esse casal conhece o evangelho e tal, mas eles não estão em uma igreja específica. E os amigos deles também não são crentes que estavam lá. E eles não colocaram uma bebida sequer enquanto nós estávamos lá. Depois que nós saímos, né, ali do carro, já deu até para ouvir, que falou, agora eles foram embora, agora nós podemos. Sabe? Esse ali é um caso particular, tem todo um processo, mas o que eu quero mostrar é que eles tiveram respeito por nós. Sabe? Se você está em um ambiente em que ninguém te respeita como servo do Senhor, tem alguma coisa errada. Talvez o teu testemunho, a tua conduta, ou como você lida com as coisas, pode não estar refletindo aquilo que você é, servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Então, o povo, ele tinha recebido muitas promessas, e naquele momento agora eles viviam as cinzas, porque tudo havia sido destruído, tudo havia sido queimado, tudo havia sido levado. O povo de Israel naquele momento estava humilhado, destruído, quebrado. E entenda bem, eles não conseguiam ter esperança de dias melhores. Eles não conseguiam ver isso. E tem alguns momentos nas nossas vidas que nós passamos por situações bem parecidas. Situações em que nos aflige, nos oprime até, e nós não vemos esperança de dias melhores. Olha aqui o que Neemias falou sobre isso. Neemias, capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4. A minha tradução talvez vai ser diferente, mas eu estou acompanhando aqui, então eu vou estar na minha aqui, entendam, mas é a mesma palavra. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Olhe bem, lamento, nós fazemos bem, mas olha o que Neemias fez. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí cabe algumas perguntas na questão da comparação do que aconteceu com o povo de Israel e do que possa estar acontecendo com a minha vida e com a sua vida. Quais são as ruínas que estão diante de você? Aonde você tem derramado as suas lágrimas? Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Nós podemos, é lógico, dizer assim, olha, Neemias não tinha a tecnologia que nós temos hoje, Neemias não tinha um Facebook, Neemias não tinha um Instagram e qualquer outra rede aí social, que eu não sou tão atualizado assim, que possa existir. Tá? Mas Neemias, nesse caso, ele não parou, ele não chamou ninguém, ele não foi para a família dele, ele não foi para os guardas, ele não foi encontrar um grupinho ali para ficar resmungando, para ficar murmurando, para ficar chorando da sua situação. O texto diz que ele fez isso com quem? Com Deus, diante de Deus. Sabe aonde muitas das vezes nós perdemos a razão e às vezes a bênção? É porque nós vamos para redes sociais, nós não, as pessoas vão
para redes sociais ou para qualquer outra pessoa que não tem nada a ver com a situação, que não vai te acrescentar nada, que não vai trazer um conselho de Deus para a sua vida, e começam a murmurar, começam a reclamar, começam a jogar todo o lixo para fora, em pessoas que não vão acrescentar nada. Entenda e aprenda isso. Faça isso com Deus, porque Deus pode mudar e transformar toda e qualquer situação. Amém? Então, e o que tem provocado o seu sofrimento? Existe algo que você precisa entender e saber muito bem. Se as pessoas à sua volta não se importam com o que você está passando, eu quero te dizer que Deus se importa. Deus se importa com as mínimas coisas na sua vida. Sabe, a beleza do Salmo 139, ele fala dos 3 principais atributos de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. Ele conhece todas as coisas, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso faz com que ele possa cuidar pessoalmente de 8 bilhões e alguma coisa, se eu não me engano, é a população mundial hoje. Acho que já passou dos 8 bilhões. Tá? E ele consegue fazer isso com o seu grande poder. Então, entenda que Deus se importa. No livro de Daniel, capítulo 10, o versículo 12, nos diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Eu quero explicar um pouquinho esse versículo, porque é muito importante. Olhe bem, o versículo diz que desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, tá? Deus percebeu e valorizou desde o início a intenção do coração de Daniel. Desde o primeiro momento, Daniel queria entender o que estava acontecendo com o povo de Deus e com os planos de Deus para o povo de Deus. Então, Daniel, ao invés de fazer muitas coisas que muitas pessoas fazem hoje, ele buscou entendimento. Você já parou, num momento difícil da sua vida, parar e buscar entendimento de Deus, por quê, ou o que está acontecendo, ou o porquê, ou qual é a intenção de Deus, ou o porquê Deus permitiu, mas buscar entendimento de Deus para aquela situação? Foi o que Daniel fez. Precisamos buscar entendimento de Deus para as coisas que possam estar acontecendo nas nossas vidas. Mas o texto, esse de Daniel, diz ainda: humilhar-se diante do seu Deus. Daniel, ele se colocou numa posição de humildade, jejuando e orando, demonstrando total dependência de Deus naquela situação. Sabe, atitudes que Daniel está tendo aqui nesse texto, às vezes são muito diferentes das nossas atitudes no dia a dia, na dificuldade. E é fundamental nós entendermos que a resposta veio de Deus ali para Daniel, ela não veio por força de Daniel, ela não veio pelo mérito de Daniel. E eu quero te dizer uma coisa: Daniel tinha méritos humanos. Ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha lá todo a sua devocional com Deus. Mas pela humildade e fé, Deus respondeu desde o princípio a oração. E Deus, ele tem nos ouvidos sempre. O que você tem feito diante das suas decepções? Entenda bem, Deus chamou Neemias para chorar pelo seu povo e mudar espiritualmente a realidade do povo de Israel. E eu quero dizer, ele fez isso orando, jejuando e principalmente também, não principalmente, mas um ponto primordial, sendo ousado.
porque ele teve uma atitude, ele conversou com o rei, ele teve que ir lá, ir diante do rei e fez pedidos que qualquer outra pessoa talvez não faria, teria medo e não se envolveria com essa situação. Tá? Deus tem nos chamado a chorar e mudar espiritualmente a história das pessoas que estão à nossa volta. Entenda isso. Deus tem te chamado. Aí talvez você não consiga mudar a realidade das pessoas, o jeito da pessoa com a sua vontade, com a sua maneira de ser. Mas você pode fazer isso orando e mudando a realidade espiritual. Deus tem nos chamado a chorar e mudar a realidade espiritual das nossas famílias, das nossas casas. Deus tem nos chamado a chorar e mudar a realidade espiritual da nossa nação. E eu quero fazer um parêntese aqui, muito importante. Eu quero te convocar, se assim podemos falar, para que você intensifique o seu clamor pela nação do Brasil. Nós vivemos tempos difíceis. Talvez você não entenda ou não possa visualizar exatamente o que tem acontecido com a nossa nação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos de uma intervenção de Deus, de um poder milagroso de Deus para mudar a realidade da nossa nação. O rumo que ela está sendo levada, não vou dizer nem tomada, está sendo levada, é um rumo, se Deus não tiver misericórdia de nós, é um rumo que o preço vai ser muito alto a ser pago, muito alto. Então, em nome de Jesus, tire um tempo, em toda a sua oração, em todo momento que você orar, ore pela nação brasileira, ore para que Deus tenha misericórdia. Eu fiquei conversando com algumas pessoas, eu falei assim, olha, faça uma oração na seguinte colocação: Deus, nós sabemos que em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele presidia a reunião da ONU, e naquele momento havia uma votação para que se Israel pudesse ser reconhecido e estabelecido como nação ou não. E houve empate na votação. E quem presidia aquela Assembleia da ONU tinha o voto Minerva na mão, o poder de votar e de dar o sim ou não, porque estava empatado. E Oswaldo Aranha, um brasileiro, votou a favor do restabelecimento da nação de Israel. E isso é profético, isso é bíblico, e isso é algo grandioso demais. E aí eu falo, olha, não é fazer chantagem com Deus, mas é falar assim, Senhor, lembra que foi um brasileiro que o Senhor usou para restabelecer a nação de Israel. Restabelece a nação brasileira agora em nome de Jesus. Essa é a oração que nós temos que fazer. Não é colocando chantagem, não é pressionando a Deus, falando, Deus, o Senhor usou lá, agora usa de misericórdia para conosco e muda a nossa realidade. Eu estou falando, irmãos, intensifique, todos os dias, ore para que Deus mude a realidade da nossa nação. Porque se continuar do jeito que está, o preço será muito alto a ser pago por cada um de nós. Nós precisamos orar por isso. Então, ore pelo Brasil. Mas Neemias, voltando ao texto, capítulo 1, verso 10 e 11, ele nos diz assim, estes são os teus servos, o teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Assim disse Neemias. Então, eu quero trazer alguns pontos aqui, uns 50 só,
de como nós podemos transformar as ruínas em restauração. O primeiro, foque nas promessas de Deus na sua história. Foque nas promessas de Deus na sua história, na história do povo de Israel. Olhe bem o texto que nós lemos. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deus tem braço forte, Deus tem grande poder. Ele pode nos resgatar, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a nossa realidade. As promessas de Deus para nós, elas estão vivas e eficazes até hoje na sua palavra. Elas não mudaram. Deixe Deus aplicar a sua bondade, a benevolência em nossas vidas. Entendam uma coisa, Deus, Ele não criou a sua dor, mas Ele está trazendo propósito para essa dor, para te abençoar. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo ponto, faça de Deus a sua fonte de restauração. O versículo 11, a parte A, diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Sabe, todos nós, em algum momento das nossas vidas, enfrentamos perdas, feridas, decepções, ou momentos de crise, seja crise emocional, crise espiritual, crise familiar, ou até mesmo crise financeira. Há situações em que parece que tudo se quebrou. Lembrando lá da série de ministrações, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E depois que eu fiz aquela série de ministrações, algumas pessoas falaram assim: pastor, começou a quebrar as coisas. As coisas começaram a saírem do lugar. Aí eu falei: irmã, vigia. Vai buscar entendimento de Deus, né? Aí Deus sabe de todas as coisas, mas nós passamos por isso, né? Tem situações que parece que tudo se quebrou, relacionamentos, sonhos e tantas coisas mais, até mesmo a fé. E esses momentos faz-nos surgir perguntas como: será que é possível recomeçar? Será que há restauração para mim? Sim, eu quero te dizer que Deus, Ele é especialista em restaurar aquilo que o mundo considera perdido. A restauração, ela começa com um coração quebrantado. Entenda bem isso. Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. A restauração, ela não começa com força, mas ela começa com humildade. E é uma palavrinha difícil, é algo complicado de ter, porque nós achamos que somos, que temos e que podemos, mas a restauração, ela não começa com nós somos, nós temos ou nós podemos. Ela começa com humilhação. Senhor, tem misericórdia de mim. Assim que começa a restauração. Deus, Ele não despreza um coração sincero e um coração quebrantado. É quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. É aí que Ele começa a agir a sua obra, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A restauração, ela também é um processo. E eu quero te dizer que vale a pena esperar esse processo ser completado nas nossas vidas. Filipenses 1, capítulo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, em nome de Jesus. Sabe, Deus começou uma obra linda e maravilhosa na sua vida. E essa obra, ela tem algumas etapas. A última etapa é vivermos com Ele, com Jesus Cristo. Aí não haverá mais dor, aí não haverá mais tristeza, aí não haverá mais dificuldades, aí não haverá mais nada de humano que é ruim, que hoje nos afeta.
mas há um processo pelo qual nós precisamos passar. Deus, entenda isso é muito importante. Deus, ele não faz remendo. Deus, ele não faz remendo. Ele faz tudo novo. E às vezes nós queremos remendar. E às vezes nós queremos costurar as coisas que não nos pertencem. Pecados que não nos pertencem. Sentimento que não nos pertence. Situações que não nos pertencem. Mas não queremos largar. Entenda, Deus não vai remendar nada na sua vida. Ele vai fazer uma vida nova para você em Cristo Jesus. Só que o processo, muitas das vezes, ele não é instantâneo. Às vezes, ele vem em camadas, de tempo em tempo. E nós precisamos entender isso. Declare o que você deseja em Deus. Neemias 1, a parte B do versículo 11, diz assim: faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias estava orando, intercedendo, pedindo a Deus misericórdia antes dele falar com o rei. Ele estava ali falando: Senhor, se eu for lá e falar com o rei, ele pode simplesmente não me ouvir, eu só sou um copeiro. Mas se o Senhor for na minha frente, vamos parafrasear o texto, né? Se o Senhor for na minha frente, o Senhor vai estar conversando com o rei diretamente. E quando o Senhor conversa com o rei se ajoelha diante de ti. E ele muda o coração do rei. Sabe? E a gente quer, muitas das vezes, nós enfrentarmos as pessoas, nós mudarmos os corações das pessoas. Compete a Deus fazer isso e não a nós. Quando nós declaramos por meio da nossa fé, nós apresentamos o que Deus tem para nós, né? O destino que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Não deixe se enganar pela circunstância. É possível. Deus pode mudar a realidade, a história da sua vida. Lucas 18, versículo 27, diz assim: e Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Sabe quanto impossível nós temos nas nossas vidas? Eu fico pensando aqui, vamos abrir rapidinho, está bem cedo ainda. Vamos abrir rapidinho aqui o que a gente acha impossível. Gente, há quanto tempo nós estamos falando da obra da igreja? Há quantos anos eu estou falando que eu queria meter a marreta e derrubar isso aqui tudo? E olha que eu tenho vontade de fazer isso. E eu vou te dizer uma coisa, não só vontade, disposição eu também tenho. E meto marreta e derrubo mesmo. Mas não deu para fazer ainda. O projeto de um andar só não dava por causa das vagas de estacionamento da prefeitura. Mudamos para um projeto de 2 andares. Deixamos 5 vagas de estacionamento. O engenheiro, né, fez tudo isso, o projeto. Quando ele foi consultar a prefeitura falou que não podem ser 5, terão que ser 8. Essa semana, ela declarou, tem que ser 8 vagas, 5 só não vai dar, porque eles computam a área de estacionamento também como área construída. Então, a cada 50 metros, você tem que ter uma vaga de garagem. E nós teremos 170 metros embaixo, 170 metros em cima por templo. Dá, quanto que dá? O pessoal não fugiu da escola, não. 340, com mais 40 que tem construído ali atrás, que nós não temos como tirar, dá quanto? 380. Se você dividir 380 por 50, que é cada vaga, vai dar 7,6 vagas. E tu acha que 7,6 vagas a prefeitura diz que é quanto? 8. Ela não vai descer para 7. 8 vagas. Hã? Ela não pede de moto. Então, assim, e aí o engenheiro pegou, ele ouviu isso essa semana, ele me ligou, conversamos, ele falou assim: pastor, eu vou refazer a parte de baixo ali, remodelar para conseguir 8 vagas para nós podermos dar entrada no projeto, para a prefeitura liberar o alvará para nós começarmos a construir. Gente, pensa, isso é só o projeto. E está difícil. Aí, quando eu penso que essa obra já está da casa de 300 mil para cima, eu falo: Senhor, estamos na luta do projeto, imagine dar grana para arrumar esse dinheiro.
Tem misericórdia. Eu estou igual a Neemias. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, só mais 59 bazares, segundo foi calculado. Não é só mais 59 bazares a gente consegue. Tá? Mas eu creio que Deus, Ele é o Deus do impossível, que Ele muda a nossa história de um dia para o outro, e Ele pode fazer isso. E eu creio nisso. Deus, entenda bem, está despertando pessoas improváveis para agir em seu favor e promover o cumprimento da sua promessa, da promessa dele na minha vida e na sua vida e na vida da igreja. Eu creio que essa frase é o que Deus está realmente fazendo e movendo. Ele está despertando pessoas improváveis. Talvez nós vamos ter pessoas aqui ou que vão se chegar a nós e vão dizer assim: pastor, eu tenho uma oferta para dar. E talvez uma oferta de uma única pessoa vai pagar toda a obra. E eu sei que Deus pode fazer isso. Então, por que nós vamos ficar temendo? E se não mandar uma pessoa para pagar a obra, nós vamos fazer 59 bazares em nome de Jesus. Não vamos desistir. Não vamos abrir mão. O que eu quero dizer é que nós temos que marchar porque Deus é conosco, em nome de Jesus. Neemias capítulo 2, versículo 8, diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olhe bem, Neemias não atribuiu a bondade do rei ao relacionamento dele com o rei. Ele atribuiu isso quem? Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ou seja, Deus moveu o coração do rei ao meu favor. Sabe, Deus pode mover o coração dessa pessoa que talvez você deva, que talvez essa pessoa possa estar te atrapalhando, que talvez essa pessoa esteja no teu caminho, te encurralando, ou a dificuldade. Deus pode mover o coração dessas pessoas ao teu favor. Porque Ele é Deus, Ele pode, Ele muda e Ele faz quando nós estamos debaixo da sua poderosa mão. Então eu creio que a bondade de Deus, ela está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio nisso. E eu quero finalizar essa ministração, que você deve focar nas promessas de Deus e não na situação que você possa estar enxergando. Sabe, tem muitos desafios aqui. Eu vou deixar um desafio aqui muito importante. Por exemplo, o Renê que veio ali tocar. Tem um desafio tremendo, ele quer casar. Meu Deus do céu. Ele quer casar ano que vem. É um desafio, né? O João fala assim: opa, eu tenho 2 anos ainda para casar. Mas é um desafio, né, João? 3? Aumentou? 4? Ô, Ana, abre... Hein, Ana? Ô, Ana, abre o teu olho, Ana. Tá? Eu creio que cada um aqui tem um desafio também na sua vida. Um desafio que é gigantesco nas nossas condições humanas, nas nossas condições financeiras e talvez até nas nossas condições emocionais e espirituais. Mas Deus pode mover o coração das pessoas. Deus pode mover, mas sabe, uma coisa importante nesse processo de mover corações é de que primeiro Deus tem que mover o nosso coração. Deus tem que tirar o orgulho, a soberba, aquela raiz de amargura que anos e anos esteja aí dentro do seu coração, sabe? Deus tem que mudar não só os nossos corações, mas os nossos olhos. Talvez nós olhamos para as pessoas com o olhar de crítica, com o olhar de julgamento. E Deus tem que mudar isso em nós. Começa em nós a mudança de Deus, para que Deus possa mudar o coração daquele a qual nós precisamos que Ele mude. Então nós precisamos entender isso. No versículo 11, a última partezinha lá, a parte C, do capítulo 1 de Neemias, diz assim: nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias estava falando a realidade dele. Entenda, não tem a ver com a nossa capacidade.
mas tem a ver com a nossa dependência de Deus. Nós focamos na nossa capacidade, nós focamos no que nós temos em mãos, nós focamos até nos nossos sonhos e desejos, mas nós precisamos focar na nossa dependência de Deus. Não importa aonde você esteja, que função você exerça, mas o que Deus deseja promover por meio da sua vida é mais importante do que tudo isso. Um copeiro do rei parece pouco, mas Deus o colocou em uma posição extraordinária. No capítulo 12 de Neemias, o versículo 26 diz assim: e nos dias do governador Neemias e de Esdra, o sacerdote e o escriba, Deus tirou Neemias da posição de copeiro e colocou na posição de governador. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar a sua realidade. Deus pode transformar o lamento em alegria. Neemias começou como copeiro e terminou como governador. Eu quero te dizer que hoje você pode ser um copeiro, uma função simples, uma função em que muitas pessoas podem até não valorizar, mas entenda que amanhã Deus pode estar te colocando como governador. Aí entenda bem isso. Se hoje nós somos copeiro, entenda bem, olha bem isso aqui. Se hoje nós somos copeiro e entendemos que Deus pode nos colocar como governador, nós precisamos alinhar as nossas atitudes de acordo não com o que nós somos hoje, mas com o que nós seremos amanhã. Eu não posso ter uma atitude de copeiro sendo governador, sabe? Então é tempo de rever nossas atitudes, é tempo de rever a nossa visão, é tempo de rever a intenção do nosso coração. Porque se eu quero lá na frente, entendo que Deus vai mudar, vai me digamos, projetar, entendo, não estou falando aqui de projeção humana, não estou falando de aparecer, de ser melhor do que os outros, estou falando de viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem promessa na sua vida, de você ser um governador, mude as suas atitudes hoje. Comece com atitudes de governador, porque é onde Deus vai te colocar. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Sabe, essa palavra é uma palavra, como nós falamos no começo, é uma palavra de Deus, de mudança, é uma palavra de fé, é uma palavra de transformação, é uma palavra de esperança, mas é uma palavra de ousadia. Para que isso possa acontecer na sua vida, nós precisamos dar passos de fé, de ousadia. Neemias, ele foi ousado em falar com o rei. Assim como também Esther, na história de Esther, assim como outras pessoas foram ousadas, tiveram um passo de fé, de atitude, nós precisamos dar esse passo, ter essa fé. Uma fé em que nós vamos ver o que Deus tem, as promessas dele, e começar a viver de acordo com as promessas dele, mesmo que hoje nós não a tenhamos, mas vamos viver de acordo com as promessas de Deus para nossas vidas. Sabe uma coisa que é interessante? É a excelência. Nós queremos ser governador, estar na posição de destaque, né? Mudança. E às vezes nós não somos excelentes na casa do Senhor. Às vezes nós só chegamos, entramos, falamos, né? Cuida aí, porque tem um buraquinho aí bem perto onde você está, né? Então,
Talvez falamos do buraquinho, não você, entenda bem. Falamos do buraquinho, ali tem um outro. Mas eu já falei com Deus que essa semana eu vou parar para mexer nesses buracos. Em nome de Jesus. Vamos tampar esses buracos. Eu deixei por causa da obra, né? Na esperança da obra vir e derrubar tudo. Mas a obra ainda não veio, então a gente precisa tampar os buracos. Mas sabe, outras pessoas poderiam ter visto isso. Outras pessoas poderiam ter dito assim, pastor, o que a gente precisa fazer para resolver isso aqui? Aí falta excelência na casa de Deus. Lá atrás nós limpamos, organizamos, vocês vão ver lá atrás, o café agora não é aqui mais, é lá atrás o café. Tá? Porque eu entendi assim, cara, a casa de Deus precisa ser, o melhor que nós podemos fazer, a gente precisa ter. Eu trabalhei essa semana lá e organizei lá atrás. Mas você poderia ter tido essa ideia, você poderia ter dito assim, pastor, o que nós precisamos fazer para alinhar isso, para resolver isso? A gente precisa ter excelência com as coisas de Deus. Não só querer ter a excelência de Deus para nós. É importante isso. Sabe por que é importante? Porque Deus não olha a aparência. Ele olha o coração. Ele olha o coração. E tem excelência no seu coração para as coisas de Deus? Ou não? Eu não quero chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero fazer uma oração para que Deus possa mudar, transformar, mas começando em cada um de nós. Para que Deus possa mover o coração daquele a qual nós precisamos que seja movido. De outras pessoas, seja chefe, seja quem está à nossa frente, mas a oração vai começar, Senhor, muda o nosso coração primeiro. Dar-nos excelência para a tua casa, sabe? Nós não queremos que Deus meça esforços para nos ajudar, mas nós pensamos e repensamos se vamos vir na igreja ou se vamos fazer alguma coisa na igreja ou não, mas queremos que Deus não faça isso conosco. Precisamos que Deus mude o nosso coração, a intenção do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a realidade de cada um aqui, dos que estão nos ouvindo e dos que poderão nos ouvir, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor pode transformar a tristeza em alegria, a decepção, ó Pai, em realização, ó Deus, em conquista. Eu tenho certeza disso, ó Pai. Pai, eu tenho certeza que o Senhor pode mover o coração de pessoas ou de uma só pessoa para que essa obra da igreja seja realizada. Mas, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor comece a mover os nossos corações em primeiro lugar, Pai. A intenção dos nossos corações. Senhor, traz excelência aos nossos corações para a Tua casa, para aquilo que nós somos chamados a realizar na Tua casa, o Teu chamado para nós. Que possamos fazê-lo, ó Pai, com excelência. Em nome de Jesus, ó Pai. Muda nossas mentes. Muda a nossa visão, a nossa maneira de olhar, ó Pai. Retira a crítica, a acusação, a murmuração, Senhor. Nos eleva a um nível, ó Deus, em que estas coisas não existem mais. Mas um nível, ó Deus, de confiança, de autoridade, de ousadia, de andar cumprindo o Teu propósito, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento, ó Deus, pedir que o Senhor possa mudar a realidade da nossa nação. Em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos tantas coisas. Ouvimos, vemos e vivenciamos, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós como Brasil, Pai. Senhor, não permita, ó Pai, que Satanás venha subjugar esta nação, mas que essa nação, ó Pai, se levante no poder do Teu nome e possa, ó Deus, realmente, como há promessas,
ser uma nação celeiro para alcançar o mundo nesses últimos dias, com poder, com autoridade, com ousadia, na tua palavra, alcançando vidas, transformando vidas no poder do nome de Jesus, ó Pai. É a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa oração, é o nosso clamor, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, que hoje possamos sair daqui mudados, transformados, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.